Hu era um perdedor solitário, considerado o pior caçador de monstros da academia. Mas tudo mudou quando ele foi infectado por um vírus que lhe deu habilidades poderosas, e ele as usou para caçar monstros de dia e vilões à noite. Há cerca de uma década, um grupo de terroristas bombardeou uma unidade de saúde, liberando um vírus instável ao público. Aparentemente, o vírus afetava apenas o cérebro, fazendo milhões de pessoas verem seres chamados fantasmas, criaturas sobrenaturais do plano metafísico. Desde então, alguns bebês começaram a manifestar poderes para lutar contra fantasmas perigosos, enquanto fantasmas inofensivos coexistem pacificamente com humanos. Alguns anos se passam, e Hu está em um clube especializado na caça de fantasmas. Uma manhã, ele é acordado de repente por sua amiga fantasma, Huru, que o lembra de que ele tem um trabalho na academia. Imediatamente, Huru se veste de Flash e sai correndo para pegar o trem mais próximo. Um pouco depois, ele chega à academia e se junta à sua parceira, Mai, em uma luta contra um fantasma perigoso. Aqui, Mai lidera o ataque enquanto dá tempo para Haru usar sua habilidade única de desenhar fantasmas e selá-los. Embora consigam selar o fantasma, seus colegas os chamam de inúteis por terem fama de perder para fantasmas fortes, o que irrita Mai. Mais tarde, Hu e Mai se reportam ao instrutor, Himino, e percebem que não vão receber pagamento por derrotar o fantasma, pois destruíram a propriedade da academia. Ouvir isso irrita Mai, pois ela contava com a recompensa para sobreviver o resto do mês. Então, ela sugere a Hou que recrutem mais pessoas para o time, assim terão mais chances de completar os trabalhos. Após as aulas, Haru vai para casa e vê uma garota fofa chamada Reina cercada por um grupo de fantasmas perigosos. Justo quando ele tenta salvá-la, a boca dela se expande e suga todos os fantasmas de uma vez, deixando Haru completamente chocado. Ele corre até ela e começa a admirar seus poderes, desejando que seu salsichão fosse um fantasma para ela engolir. Huru dá um tapa nele para fazê-lo voltar à realidade, e ele começa a implorar para que ela se junte ao seu clube de caça a fantasmas, mas Reina recusa. Enquanto tenta sair, ela perde o equilíbrio e escorrega das escadas. Hu tenta pegá-la, mas ela acaba caindo em cima dele, e o esbofeteia por ele ter olhado para suas partes. No dia seguinte, Hu encontra Reina na academia e promete almoçar com ela para convencê-la. Na cantina, Reina devora um prato de macarrão do tamanho do Japão e fica animada, pois não pode pagar por essas refeições. Ouvindo isso, Haru diz que ela pode ser paga por trabalhar no clube, então Reina se interessa em se juntar e depois se encontra com Mai para um trabalho. Logo, elas chegam a um campo onde veem fantasmas tipo tambor, tocando e dançando. Ao vê-los, Reina questiona a necessidade de selá-los, pois parecem inofensivos. Mai explica que os fantasmas estão causando interferência no rádio, e isso é um problema. Ela então parte para atacar os fantasmas, mas é facilmente empurrada de volta, pois eles têm cabos eletrificados. Vendo isso, Haru revela que os fantasmas são espíritos de ferramentas, abandonados por humanos que costumavam brincar com eles. Ele também diz que os fantasmas dançam para expressar sua tristeza, e a única forma de se livrar deles é se juntar à dança. Com isso, Hu, Reina e Mai se juntam à dança e conseguem passar da primeira rodada, que envolve dançar sob um cabo eletrificado. Hu e as garotas continuam dançando, pois os fantasmas não estão satisfeitos com seus movimentos. Em outra rodada, Reina é eliminada por cansaço, enquanto Hu toca o cabo e leva um choque, deixando seus destinos nas mãos de Mai. Na próxima rodada, o cabo está bem mais baixo, e Mai tem medo de dançar embaixo dele porque seus canhões de leite atrapalham. Pensando rápido, ela começa a balançá-los para que as leis da física permitam que seus seios passem pelo cabo sem serem queimados. Após uma tentativa arriscada, Mai consegue completar a dança, e os fantasmas ficam satisfeitos e concordam em ser selados. No entanto, como Hu esqueceu seu caderno de desenhos, Reina se oferece para selar os fantasmas de uma vez. No dia seguinte, na escola, Reina se aproxima de Hu para falar sobre o dia anterior ao show dele. Ela então pergunta sobre seu relacionamento com Hu, mas Huru interrompe para reclamar da origem do nome dela, então Huru dá um tapa em Huru contra a parede como se fosse um mosquito, antes de dizer à Reina que Huru é apenas uma praga da qual ele não consegue se livrar. Nesse momento, uma nova aluna transferida chamada Minas passa, e Huru e Reina a param para cumprimentá-la, mas Minase simplesmente os ignora, olhando para ela enquanto se afasta. Hu se lembra da vez em que Haemin ou lhe contou que Minase possui poderes fortes, mas prefere ser uma lobo solitário. Um pouco depois, Haemin diz a Hu e as meninas que robôs de segurança que se tornaram fantasmas estão causando problemas em uma instalação abandonada, e ela adoraria que eles cuidassem disso. Ela também acrescenta que Minase já está a caminho da instalação, mas quer que eles ajudem Minase porque deseja que ela entenda o poder supremo do trabalho em equipe. Enquanto isso, Minase chega à instalação e, vendo os robôs se aproximarem, recita seus feitiços antes de cantá-los para liberar fogo e destruir os robôs.
Infelizmente, seu feitiço não funciona nos robôs, e eles ativam o modo de eliminação para atacá-la. Justo quando ela pensa que não há mais esperança, Mai entra correndo para chutar alguns robôs, e Haru orienta Minase a se juntar a eles. Imediatamente, Minase pergunta por que estão interferindo em sua missão, apenas para descobrir que Hymenos os enviou. Logo, mais robôs começam a se aproximar, fazendo Haru perceber que os robôs são multiplicadores, e eles precisarão se livrar do robô principal para destruir os outros. Minase rapidamente tenta seu feitiço no robô principal, mas não funciona como antes. Então Huru pergunta a Haru o motivo disso, já que ele é a enciclopédia do grupo. Haru responde que os robôs provavelmente estão emitindo um sinal invertido para cancelar a voz de Minase, por isso seus feitiços são ineficazes. Ele então diz a Mai para destruir o alto-falante do robô principal, e Mai rapidamente obedece, dando um soco poderoso no alto-falante do robô. Com isso, Minase tenta seu feitiço novamente, e todos os robôs multiplicados são fritos. Reina devora os restos do robô, enquanto Mai lança um feitiço de fogo para derreter o robô principal. Logo depois, Haru diz a Mai que terminou de desenhar o robô principal, então Mai dá um passo para trás, dando a Haru a chance de selar o robô principal em seu caderno. Após Haru terminar, Mai se apresenta a Minase. Minase elogia as habilidades dela e de Reina, mas ignora um Huru furioso, que não gosta de não ter recebido elogios. Hiri começa a investigar a instalação, esperando encontrar algo que vale a pena vender no eBay, e acaba encontrando um console de videogame, ficando obcecada. Enquanto isso, Reina reclama de seu uniforme sujo porque seus pais são meio rígidos, então Ru se oferece para levá-la até sua casa para que ela possa trocar de roupa com as roupas velhas da mãe dele. No apartamento de Ru, as meninas descobrem que ele gosta de muitas coisas nerds. Huru também se gaba do console de videogame que pegou na instalação, mas Ru acha que é uma má ideia, pois isso a torna uma ladra. Ru responde que a instalação foi abandonada. Então, ele pega o console para ver. Vendo números diferentes, Ru se pergunta se é um código de erro e tenta reiniciar, mas fica em branco, então decide carregar. Logo depois, Ru se despede de Reina, Mai e Ru antes de voltar para sua biblioteca e aprender mais sobre o console. Na manhã seguinte, Rui diz às meninas que ainda não sabe como o console funciona enquanto se concentra em seus desenhos. Curiosa, Mai pergunta o que ele está desenhando, e ele mostra um demônio chamado Marchosias, que está trabalhando há um tempo para aprimorar suas habilidades de invocação. Ele também acrescenta que precisará do demônio para lidar com os fantasmas perigosos, e mesmo que uma Huru ciumenta ache que ele pode contar com ela, Rui a lembra que ela é apenas uma praga inútil para ele. Logo depois, Haimane entra para entregar outro pedido para capturar um fantasma no dormitório feminino, e o cérebro virgem de Rui superaquecendo. Quando chegam ao dormitório, os ocupantes reclamam de um objeto voador que tem tirado fotos delas enquanto se trocam. Ru logo percebe que estão descrevendo um fantasma espião. Mas quando entram no quarto, a decoração faz eles se perguntar se viajaram para a terra da Barbie. Eles então esperam o fantasma espião chegar, e após horas sentados, Reina sugere que se troquem. Talvez isso atraia o fantasma. Mai concorda, e elas expulsam Ru do quarto antes de se trocarem. Ru então decide continuar seu desenho, mas ouve que o fantasma chegou. Imediatamente, ele corre para ajudar, mas Mai o joga pela janela porque não estão vestidas adequadamente. Derrotado, ele volta para a entrada do quarto para esperar que elas chamem por ele. Quando fazem isso e ele entra, percebe que o fantasma é difícil de capturar e acaba debaixo da perna de Reina enquanto tenta pegá-lo. Reina rapidamente o joga pela janela por impulso, e quando ele volta ao quarto, Reina se desculpa, apenas para descobrir que ele machucou o dedo. Ru usa o sangue do dedo para invocar Marchosias, já que invocar demônios requer sangue. Em vez de um dragão poderoso, ele fica chocado ao ver que seu desenho resultou em um cachorrinho fofo. Mai rapidamente o ordena a trabalhar com o que tem, mas se distrai com o fantasma tirando suas fotos. Irritada, ela acerta o fantasma com um bastão, fazendo-o cair sobre o Marchosias descansando. Mark Roses então persegue o fantasma por interromper seu momento até capturá-lo, e Reina aproveita a chance para engolir o fantasma. No dia seguinte, Ru e Reina correm para encontrar Mai. Para sair para um novo trabalho juntos, Reina deixa claro que esbarrou em Ru a caminho de encontrar Reina para evitar qualquer boato de namoro com um cara como Ru. Enquanto continuam a andar, Mai começa a falar sobre seu passado, ao ver alguns jovens passarem. Ela se abre sobre como costumava ser muito quieta e tímida, mas Haru não acredita, e ela o ataca com raiva por achar que ela está mentindo. Um pouco depois, Reina dá os detalhes sobre o fantasma com o qual lidarão. Aparentemente, os fantasmas têm impedido as pessoas de atravessar a ponte da cidade e desafiado elas para um duelo. Chegando na ponte, Mai fala que o lugar é familiar, mas um fantasma a interrompe. Mai desafia o fantasma para um duelo, mas outro aparece e diz que queriam convocá-la.
Mai responde que não sabe do que falam, mas se querem sentir seu soco, que se aproximem. Os fantasmas atacam Mai enquanto Ru e Reina assistem como espectadores. Eles a chutam na direção oposta, fazendo Mai se sentir fraca. Vendo isso, Ru defende Mai, convocando Marcasas para distrair os fantasmas. Ele corre para ver Mai derrotada, e vendo que ela está fraca, foge com ela, fazendo os fantasmas chamarem Mai para um revanche. No dia seguinte, Mai xinga os fantasmas, e quando os outros dizem que eles a procuravam, ela responde que devem ter ouvido como ela é forte. Ela sugere que pensem em uma forma de se defender dos fantasmas, mas os outros dizem que precisam de outra pessoa forte como Mai. Eles começam a pensar em como fazer isso. Alguns minutos depois, Mai reúne todos para um rápido treino de artes marciais e começa a treiná-los. Ela diz que Ru é péssimo lutando, enquanto Reina é um pouco melhor. Ru rapidamente sugere um atalho e diz que pode copiar as memórias de Mai para usar suas habilidades. Ele explica que há uma teoria de que a memória humana não está no cérebro, mas no subconsciente. O armazenamento permite copiar a memória de uma pessoa para outra, mas Mi acha que Ru só está arranjando desculpas, e ele se defende dizendo que essa teoria era popular nos anos 80, até Ri-Min-Ho interromper. Ri-Min-Ho sugere que, como Ru pode convocar fantasmas, ele pode acessar o servidor metafísico das memórias humanas e copiar a memória de Mai. Eles perguntam a Ri-Min-Ho como acessar o metafísico. Ri-Min o diz que tem uma ideia, o que os deixa confusos. No dia seguinte, Haru e Mai são forçados a brincar no parque enquanto Rimino e Reina assistem de longe. Depois de brincarem, todos voltam para a ponte. Mai para de repente e diz que lembrou porque o lugar era familiar. Aparentemente, ela passou por lá em uma viagem na pré-escola e, como era tímida, brincava sozinha. Enquanto brincava, dois jovens que nunca tinha visto se aproximaram para brincar com ela. Agora que se lembra, percebe que nem perguntou o nome deles e se pergunta onde estarão. Justo então, os dois fantasmas aparecem. E quando ela se prepara para atacar, Ru rapidamente a lembra que ainda não copiou sua memória, só para ser arrastado para a briga. Com a luta intensa, Ru corre para salvar a própria pele, distraindo Mai e dando a chance a um fantasma de acertá-la. Ru corre para segurá-la antes que caia, mas as cabeças colidem. O impacto os envia para o metafísico, e Ru pede a Mai para pensar em seu treinamento de artes marciais para que ele possa copiar. E ela obedece. Enquanto isso, Ru encontra a memória de Mai sobre os dois jovens da viagem, o que o surpreende. Quando voltam ao seu mundo, Ru diz a Mai que os fantasmas que a perseguem são os jovens que ela conheceu na viagem, fazendo-a encarar os fantasmas sem reação. Eles não acreditam que ela não os lembra, então mostram a memória. Acontece que ela realmente intimidou os fantasmas quando eram mais novos, o que a deixa completamente surpresa. Os fantasmas então dizem que a procuraram desde aquele dia para se vingar, mas ela ainda está muito confusa. Ru explica que ela provavelmente mudou sua memória para se proteger, e ouvir isso a deixa atordoada. Os fantasmas logo a desafiam para um duelo, e ela aceita. Ru rapidamente diz a Rui para se juntar a Mai no desafio, enquanto Rimeno o incentiva a ir também. Com isso, ele corre em direção aos fantasmas e voa acima deles quando tentam atacá-lo, pegando os outros de surpresa. Sentindo-se energizado, ele diz a Mai para ficar de lado e avança contra os fantasmas. No entanto, eles desviam de todos os seus socos até que ele fique sem fôlego e caia como um balão murchado. Os fantasmas então correm para atacar Mai, enquanto Rai-Min-O aconselha Haru a usar as habilidades especiais de Mai que ele copiou dela. Com isso, ele se levanta e lança os feitiços de Mai para atacar os fantasmas. O efeito distrai os fantasmas, dando a Haru e Mai a chance de se unir e lançar os feitiços juntos para derrotá-los. Após a luta, Mai ajuda os fantasmas derrotados a se levantarem, e eles prometem voltar para desafiá-la antes de desaparecer. Depois que os fantasmas vão embora, Reina e Rimeno a parabenizam pelo bom trabalho, e ela vai afagar Rui na cabeça por ajudar. Na noite seguinte, Rui e as meninas jantam em um restaurante graças ao voucher de rodízio que ganharam por derrotar os fantasmas. Depois que Reina termina de comer seu 10º prato, Ru pergunta para onde vai toda a comida, já que seu corpo ainda parece magro, mas Reina não faz ideia. Um pouco depois, Reina pede desculpas aos outros por comer demais, mas eles dizem que está tudo bem, já que ela mereceu, o que a deixa aliviada. Depois disso, os outros se despedem dela, e ela vai para o ponto de ônibus esperar seu transporte. Enquanto isso, um motociclista passa de repente, e ela pensa que é sua irmã fugitiva, só para perceber que está errada. Logo depois, um ônibus misterioso para na frente dela, e ela entra inocentemente,
mas enquanto o ônibus continua sua jornada, Minas o vê e percebe que é um ônibus fantasma. Algumas horas depois, Reina se encontra de repente na entrada de sua casa e se pergunta como chegou lá antes de entrar no dia seguinte na escola. Depois de contar aos outros sobre seu estranho encontro, Reina descobre com Huru que pode ter sido encantada por um fantasma. Minas também se junta para falar sobre como o ônibus que Reina entrou no dia anterior era um fantasma. Por causa disso, toda a turma se junta a Reina no ponto de ônibus após a escola para ver o fantasma. Enquanto esperam, Maika diz a Minas que não ajudou Reina no dia anterior, mas Minas apenas afirma que Reina é capaz de se cuidar sozinha, já que possui habilidades especiais. Antes que Mei possa responder, o ônibus aparece, e Reina entra rapidamente. Ru tenta impedi-la, mas a porta do ônibus fecha e desaparece, deixando Mei em pânico. Minas então diz para ela se acalmar, garantindo que elas vão voltar, mas se Reina continuar a entrar no ônibus, há uma grande chance de que ela não retorne. Logo depois, o ônibus deixa Ru e Reina em frente a uma casa estranha, enquanto Ru olha ao redor se perguntando onde estão. Uma reina encantada corre para dentro da casa estranha, deixando Ru completamente atordoado. Dentro da casa, Reina se senta para almoçar com seus pais que parecem porcos, que perguntam se ela teve um bom dia na escola. Enquanto Reina começa a contar sobre o clube dos fantasmas que entrou, Ru, que estava observando de fora, corre para perguntar se Reina tem um parafuso solto na cabeça por estar com fantasmas. Reina apenas o chama de irmão mais velho, e os pais porcos correm para recebê-lo enquanto ele apenas observa em choque. Após as saudações, eles servem a refeição dele, e ele experimenta por educação, mas logo é encantado. Na manhã seguinte, eles se despedem dos pais porcos enquanto seguem para a escola no ônibus misterioso. Dentro do ônibus, Haru de repente se recompõe e se pergunta o que está acontecendo. Ele então chama Reina, que ainda está encantada, para acordar, e os dois aparecem em frente à casa dela. Reina recupera a consciência, e Ru mostra a hora para revelar que não passou tempo desde que embarcaram no ônibus na escola. Nesse momento, o pai de Reina chama por ela pelo interfone da casa para perguntar sobre Haru, e ela responde rapidamente que ele é apenas um colega que a acompanhou para casa porque estava escurecendo. Ela então se despede de Haru e corre para dentro antes que ele possa dizer algo. No dia seguinte na escola, Minas informa que o fantasma com o qual estão envolvidos hipnotiza humanos, e os leva para seu próprio mundo. Preocupada, Mai pergunta a Reina se ela tem ideia do porquê disso acontecer, e ela revela que seus pais não gostam do fato de ela ser uma devoradora de fantasmas porque eles não gostam de fantasmas. Ela também acrescenta que sua irmã saiu de casa porque estava cansada da postura dos pais sobre fantasmas. Quando perguntada sobre sua irmã, ela responde que sua irmã se parece exatamente com Mai e pede desculpas por não ter contado antes. Haru sente que os fantasmas provavelmente estão se aproveitando dos sentimentos de Reina, enquanto Minas se despede para lidar com alguns fantasmas sozinha. Após as aulas, todos se reúnem no ponto de ônibus para esperar o ônibus misterioso. Quando ele chega, Ru rapidamente pega seu caderno de esboços para começar a desenhar o ônibus, mas acaba sendo encantado no processo. Ver isso faz Mai perceber que os fantasmas ainda têm efeito sobre ele. Então, quando ele entra com Reina, Mai se junta a eles para ver se consegue salvá-los. Ela então se encontra em um mundo estranho, e vê a casa estranha. Ao ouvir suas vozes, ela conclui com Huru, que a acompanhou, que eles devem ter sido encantados, e ela entra para buscar seus amigos. Em vez disso, Reina apenas a chama de irmã, e todos correm para abraçá-la, pensando que ela é a irmã fugitiva de Reina. Depois, eles servem uma refeição, e os pais com aparência de porco começam a falar que nunca mais serão duros com ela. Isso a faz perceber que estão agindo como os verdadeiros sentimentos da Reina, mas Huru a avisa para não cair nessa enquanto continua a comer. Huru então dá um pedaço da refeição para ela, e ao engolir, ela imediatamente fica enfeitiçada. Com isso, ela se integra à família. Logo depois, Ru vai ao banheiro e percebe que não está mais enfeitiçado. Então, ele chama a Reina para o banheiro e começa a entediá-la, contando uma história sobre como os banheiros são portais para várias dimensões. Ele começa a sacudi-la para que ela recupere os sentidos, mas ela não se mexe, então ele a abraça de repente, fazendo com que ela recupere a consciência e a joga no vaso sanitário por invadir. Momentos depois, Reina observa tristemente os pais com aparência de porco conversando com uma Mai enfeitiçada, esperando silenciosamente que seus verdadeiros pais possam ser assim com sua irmã um dia. Ela então se abre com Haru sobre como se sente pertencente a esse mundo estranho. Nesse momento, os pais com aparência de porco a levam a uma dimensão onde pedem que ela escolha entre voltar para seu antigo mundo ou ficar no atual. Em resposta, Reina caminha em direção a eles. Mas Haru corre para impedi-la, pois tomar essa decisão a prenderá no mundo para sempre. Rei, percebendo que não consegue alcançá-la, revela que sua mãe o abandonou, assim como sua irmã deixou a dela. Apesar disso, ele ficou com seu pai,
pois ir embora apenas partiria seu coração, enquanto ainda esperava que sua mãe retornasse um dia. Ele diz a ela que se a irmã voltar e ela tiver ido, a irmã ficará arrasada. Ele a implora para não perder o foco e voltar com ele, e ao ouvir isso, ela chora amargamente enquanto dá um passo para trás. Os pais com aparência de porco se despedem e desaparecem enquanto ela continua a chorar, sentindo pena deles. No dia seguinte, Reina pede desculpas aos outros por estressá-los com seu problema, e conta que falou com seus pais sobre sua participação no clube, pois sente que já era hora deles saberem. Na semana seguinte, Minas parte em uma missão para impedir um caminhão fantasma de causar estragos na estrada. Depois que termina, o motorista do caminhão agradece pelo trabalho, e ao começar a falar sobre como o caminhão estava obstruindo a estrada, Minas se desculpa, pois não tem tempo para conversas fúteis. Ela sempre gostou de manter distância dos outros desde que sua habilidade surgiu anos atrás. Mesmo que os meninos estejam prestes a se mijar de medo, após o intervalo ela se encontra com Rimino para sua próxima tarefa. Ela descobre que precisa derrubar um fantasma que está atacando criadouros de coelhos e casas de pássaros em diferentes escolas, pois a escola deles pode ser a próxima. Algumas horas depois, Ru volta para casa acompanhada de Reina e Mai, apenas para ver Minas andando sozinha, e se perguntam o que ela está fazendo. Haru rapidamente se desculpa para ir encontrar Minas e pedir desculpas, pois ainda se sente mal pelo que aconteceu durante o intervalo. Logo depois, Minas embosca Kurumi, que estava alimentando alguns coelhos no criadouro da escola, para perguntar se ela é a responsável pela alimentação. No momento certo, o fantasma aparece, e ao ver como o dragão de 3 cabeças é enorme, Kurumi rapidamente corre para se esconder. Uma corajosa Minas lança seu feitiço de canto no fantasma para bloquear o ataque, deixando o fantasma em choque. Haru chega e vê o fantasma, mas antes que ele possa fazer algo, o fantasma avança e Mines o empurra para fora do caminho. O fantasma aproveita a chance e solta gás em Mines, que não consegue cantar por causa da toxicidade. Vendo isso, Kurumi chama seu ursinho Albrecht para salvar Mines, e o ursinho se transforma em um boneco gigante e soca o fantasma para o alto. Bai chega de repente e dá o golpe final no fantasma, que desaparece. Depois disso, Haru corre até Minas para ver se ela está bem, mas ela apenas tosse em resposta enquanto Kurumi suspira aliviada. Logo depois, Reina cuida de Minas na enfermaria, e Haru agradece a Kurumei por ajudá-los antes. Kurumei aproveita a oportunidade para se apresentar como a júnior deles e mostra a Haru seu ursinho. Enquanto continuam conversando, Minas interrompe para anunciar que vai derrotar o fantasma sozinha. Mai diz a Minas para não ser ridícula, já que ela não pode usar seus poderes agora, e sugere que ela descanse, mas Minas garante que sua voz vai voltar, então deve parar de fazer papel de mãe. Irritada, Mai responde que ela não tem direito de falar assim. Mino entra de repente e sugere que façam uma corrida para ver quem derrota o fantasma. Mai gosta da ideia, mas Minase apenas fecha a mão em raiva, pois não gosta da interferência de Mino. Quando Mino sugere que Minase descanse, Minase sai furiosa. Ru então diz que vai ajudar Mines antes de sair. Reina acha que Ru está sendo gentil com Mines porque se sente em dívida, já que Minas perdeu a voz tentando ajudá-lo antes. No entanto, uma Mai determinada, que só quer vencer a corrida, vai até Kurumi e pergunta se ela quer ser membro reserva de sua equipe. Enquanto isso, Minase diz a Haru que ainda a segue como um cachorrinho perdido, para encontrar algo útil para fazer, mas ele recusa. Quando ela começa a tossir, Haru se aproxima para ver como ela está, mas ela afirma que vai derrotar o fantasma de qualquer jeito. Curioso, Ru pergunta se ela tem algum problema com esse fantasma, mas ela o ignora e continua andando. Mesmo assim, ele continua a segui-la enquanto ela verifica todas as casas de pássaros da área até tarde da noite, quando finalmente se cansa. Na manhã seguinte, Hall chega à casa de Minas para ver como ela está e acompanhá-la até a escola. No caminho, eles encontram Mai, Reina e Kurumi, que estão patrulhando a área em busca do fantasma, e Minas e Mai começam a discutir como 2 fêmeas alfa tentando mostrar quem manda. Rui tenta rapidamente quebrar a tensão entre as 2 garotas, mas Mai o ignora, ainda brava por ele ter escolhido ajudar Minas. Minas continua andando, e Ru corre atrás dela, enquanto Mai reclama com os outros que Ru está agindo como um virgem tentando conquistar uma bad girl. Alguns minutos depois, Minas encontra o fantasma e o ataca, mas o fantasma bloqueia seu ataque, então Ru pega seu caderno de desenhos e chama Marchojas. Marchojas distrai o fantasma até que ele desapareça de frustração. Ru então corre para ver como Minas está, mas ela o ignora e vai procurar o fantasma, determinada a acabar com isso sozinha. Rui se pergunta por que ela está tão determinada a se provar, mas corre atrás dela, apenas para ver que ela já foi. Preocupado, ele vai relatar a Rimino, e Mino informa que o poder de Minas foi na verdade ativado por um fantasma que estava atacando animais em sua pré-escola.
Embora tenha selado o fantasma, seus colegas, professora e até os pais ficaram com medo dela. Seus pais acabaram a mandando para uma agência de controle de fantasmas, fazendo com que ela ficasse em modo avião desde então. E Mino aponta que o fantasma que ela procura deve ser parecido com o que encontrou quando era mais jovem, o que pode explicar sua determinação em encontrá-lo. Logo depois, Rue recebe uma ligação de Huru, que lhe diz onde Mina está. Enquanto isso, Mina enfrenta o fantasma, e enquanto lutam, o fantasma solta seu gás sobre ela, fazendo-a desmaiar. O fantasma então lança suas chamas azuis para acabar com ela, mas Marcosia chega de repente para distraí-lo. Haru aproveita a chance para pegar Mina, bem a tempo de Mina e os outros chegarem. Kurumi rapidamente convoca Albrecht para lidar com o fantasma, enquanto Mai lança seu feitiço para dar o golpe final. Haru rapidamente desenha o fantasma em seu caderno e o usa para selá-lo antes de correr para ver como Mina está. Reina sugere chamar uma ambulância, mas Rimano a encoraja a usar sua habilidade de cura, e Reina concorda. Depois que Reina termina, Haru mostra a Minas que o fantasma foi selado, mas Minas apenas se afasta, pois está confusa. Mai então agradece a Kurumi pela ajuda, prometendo chamá-la no futuro se precisarem. Na manhã seguinte, Haru vê Minas esperando por ele na porta de seu apartamento, e ela o agradece pela ajuda, deixando-o completamente surpreso. Na manhã seguinte, enquanto Kurumi vai para a escola, pensa nas palavras de Mai sobre elas contarem com ela novamente. Bang, alguém que luta constantemente com a identidade, Kurumi se pergunta se conseguirá ajudá-los novamente, já que ir para a escola sozinha todos os dias é um desafio. Na verdade, a única razão pela qual ela está indo para a escola é que prometeu trocar adesivos fofos com os amigos. No caminho, ela chega a uma faixa de pedestres cheia de poças de água da chuva recente. Ela então se convence de que, se conseguir atravessar a rua sem pisar nas poças, acredita que poderá ajudar Haru e seus amigos novamente. Segurando Albrecht, seu ursinho de pelúcia, ela começa a atravessar a rua, tentando evitar todas as poças. Enquanto isso, Rue, que também estava indo para a escola pelo mesmo caminho, a vê no meio da rua. Ele então a cumprimenta casualmente, mas ele não sabia que toda a interação social dela naquele dia dependia dessa pequena aposta que ela decidiu fazer. Ao vê-lo, Kurumi fica nervosa e perde o equilíbrio, mas enquanto está prestes a cair em uma grande poça, Huru corre para o meio da rua para salvá-la. Para seu choque, algo inesperado acontece quando uma luz brilhante aparece assim que ele a toca. A poça de água então se transforma em um portal, no qual todos acabam caindo instantaneamente. Segundos depois, Kurumi, Haru e Huru se encontram em um mundo de fantasia cheio de cogumelos gigantes e árvores estranhas. Logo depois de chegarem, um grupo de ursinhos em armaduras engraçadas aparece, se apresentando como cavaleiros que vieram escoltá-la até seu mestre, o príncipe Salmon. Segundo eles, Kurumi é a princesa perdida deles, que aparentemente fugiu após se noivar com o mestre. Enquanto os cavaleiros tentam levá-la à força, Haru tenta impedi-los, mas percebe que deixou seu caderno no mundo real. Vendo como é inútil sem seu caderno, tudo o que ele pode fazer é assistir, enquanto a princesa em apuros é arrastada pelos guardas malignos. Quando tudo parece perdido, Albrecht aparece do nada e derruba um dos cavaleiros. Ao vê-lo, os outros cavaleiros ficam aterrorizados, pois ele é conhecido como o mais forte do reino. Eles são forçados a recuar, prometendo voltar para acertos de contas. Ao saírem, Albrecht se desculpa com Kurumi por ter se afastado, mas ela ignora e o abraça, dizendo como está feliz em vê-lo falar. Albrecht então os leva para seu esconderijo, onde explica tudo. Ele conta que um dia, um clã conhecido como os Iguamins atacou a floresta pelo norte, matando os pais de Kurumi, que eram os governantes da terra. E como ele não era forte o suficiente para enfrentar toda a força, jurou naquele momento que protegeria a princesa, enquanto buscava uma forma de recuperar o trono para ela. Albrecht então se volta para Haru e Huru, agradecendo por trazerem a princesa de volta, deixando-os confusos. Logo depois, alguns companheiros leais do reino entram animados para confirmar se a princesa amada realmente voltou. Albrecht é forçado a intervir e levá-los para fora, explicando que a princesa precisa descansar. Quando eles saem, Kurumi tenta explicar que não é uma princesa, mas Albrecht acaba lhe entregando uma relíquia da família, que ele diz que pertence a ela. Ele então sai para patrulhar a área. Logo após sua saída, Haru junta as peças e percebe o que está acontecendo. Ele explica que, após Kurumi ter passado por pressão no mundo real, ela deve ter criado esse mundo de fantasia em sua mente como uma forma de escapar da realidade. Ele também explica que, como ela criou o mundo, provavelmente possui um poder inimaginável dentro dele. Mas o que ainda o intriga é o fato de que as coisas mudaram repentinamente, então ele suspeita que seja resultado de problemas psicológicos que ela está enfrentando.
De repente, Albrecht rompe, anunciando que estão sob ataque do príncipe Salmon e de toda sua força. Enquanto isso, de volta ao mundo real. Enquanto Mai e Reina se perguntam se alguém tão jovem quanto Kurumi está confortável em lutar contra fantasmas, Minasai garante que a garotinha é mais forte do que parece. De volta ao mundo da fantasia, Albrecht e os outros são forçados a recuar de seu esconderijo para evitar a crise que se aproxima. Enquanto recuam, Albrecht diz à princesa para tentar escapar enquanto ele fica para lutar contra as forças que avançam, mas Kurumi se opõe. De repente, uma flecha das forças do príncipe Salmon atinge Albrecht, ferindo-o. Graças a uma das armadilhas de cogumelo que ele havia preparado, conseguem levar Albrecht para uma caverna, onde Kurumi cuida de seus ferimentos imediatamente. Minutos depois, são descobertos novamente pelo príncipe Salmon, que de alguma forma desenvolveu uma arma indestrutível para derrotá-los e levar Kurumi como sua rainha. Enquanto se aproxima lentamente, Albrecht tenta instruir a princesa a correr, mas ela se recusa, afirmando que é sua vez de protegê-lo. Segurando a relíquia da família, ela sai da caverna para enfrentar o perigo que se aproxima. O príncipe Salmon pergunta mais uma vez se ela será sua rainha, e ela recusa, assim como seu crush te rejeitou na 8ª série. Enfurecido, o príncipe decide destruí-la de uma vez por todas, mas enquanto se aproxima, Kurumi sente uma repentina onda de poder em seu corpo e se transforma em uma poderosa princesa. Ela então usa a relíquia como arma para derrotar os doces reais do príncipe em um instante. Vendo como foi humilhado, o príncipe Salmon se arrasta aos pés de Kurumi como um perdedor e se desculpa antes de fugir. De repente, tudo volta ao normal quando se encontram no mundo real. Kurumi percebe que a ferida no corpo de Albrecht sumiu, aliviando-a completamente. Kurumi acaba seguindo Rue para a escola, onde encontram o resto do grupo, que anuncia um novo pedido de fantasma que receberam. Entendendo-a melhor, Rue tenta justificar a ausência de Kurumi, mas ela o interrompe, dizendo que adoraria participar da missão. Ela então se agarra a Albrecht, enquanto toda a equipe parte para enfrentar o próximo mistério. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Rue sente uma onda incomum de cansaço nos ossos, mas quando fala sobre isso, Huru culpa o hábito constante de ficar acordado até tarde vendo modelos do OnlyFans. Mais tarde, durante a aula, a vontade de dormir de Rue se torna avassaladora, e ele só consegue resistir graças a Huru, que puxa seu cabelo intermitentemente. Olhando ao redor, ele fica chocado ao descobrir que todos, incluindo o professor, também adormeceram. Após a aula, ele nota um grande número de alunos dormindo em lugares incomuns pela escola, levantando suas suspeitas. Durante o intervalo do almoço, ele vai à cantina, onde de repente sente uma forte vontade de comer peixe. Juntando-se ao resto das meninas, elas se revezam para comer o máximo de peixe que conseguem na cantina. Enquanto isso, Minazu, que havia adormecido em um lugar diferente, sente uma estranha sensação em um local distante. Ao acordar, ela decide seguir a sensação, mas se surpreende ao ver apenas um velho prédio abandonado, que aparentemente foi selado. Quando fala sobre isso com os outros depois, Mai revela que é um prédio conhecido como a Mansão dos Gatos. Ela explica que o prédio pertencia a uma pessoa muito gentil, que costumava acolher todos os gatos de rua do bairro. Agora que o dono não está mais, os gatos ainda visitam o prédio, mas normalmente não encontram ninguém em casa. Ela explica que ao longo dos anos, alguns alunos fizeram do prédio um lugar para visitar de vez em quando para cuidar dos gatos de rua, mas sempre houve relatos de ferimentos graves durante o processo, então a escola foi forçada a selar o prédio. Logo depois, Kurumei aparece na sala e fica chocada ao ver o grupo em posições comprometedoras, sem que eles soubessem. De qualquer forma, ela decide expor seu assunto. Aparentemente, uma amiga dela chamada Arina perdeu seu gato e, apesar de ter procurado em todos os lugares, ainda não conseguiu encontrá-lo. Assim, Kurumi veio pedir a ajuda do grupo. Felizmente para ela, Haru e os outros aceitam o pedido com alegria e fazem cartazes para o gato desaparecido. Enquanto penduram os cartazes pelo bairro, passam por uma seção de ração para gatos em uma loja de conveniência, e antes que percebam, começam a pirar com o cheiro da ração. É nesse momento que percebem que algo definitivamente está errado com eles. Na manhã seguinte, quando Rue chega à escola, fica pasmo ao descobrir que a maioria dos outros alunos, incluindo todo o seu grupo, desenvolveu características felinas da noite para o dia. Kurumi, no entanto, perdeu a capacidade de se comunicar adequadamente, pois agora está balbuciando palavras. Enquanto se perguntam qual poderia ser a causa, Mina se revela que um fantasma deve estar por trás disso. Ela então leva toda a equipe até a mansão dos gatos, onde acredita que está a causa. Enquanto se aproximam do prédio, Kurumi ouve o som de um gato, que ela está convencida de que pertence a Rudolph, o gato de Arina. O grupo confirma que a mansão é a fonte dos problemas. Ao entrar, eles começam a procurar por Rudolph, mas só encontram objetos antigos. Depois de vasculhar todos os cômodos do primeiro andar, o grupo decide subir para continuar a busca.
O mesmo processo se repete sem encontrar nada. O grupo começa a notar padrões enquanto sobe, percebendo que estão sendo brincados. O que parecia um prédio de 2 andares se transforma em um castelo com andares infinitos. Eles são forçados a entrar em um dos quartos para descansar. Assim que entram, veem Rudolph, o gato perdido, em uma cadeira. Mas antes que possam agir, a cadeira se fecha e desaparece pela parede. O grupo percebe que o fantasma estava brincando com eles o tempo todo. Eles tentam sair do quarto, mas percebem que as portas estão trancadas. Consideram pular pela janela, mas desistem ao ver a altura. De repente, um gato gigante aparece acima deles e começa a manipular o prédio para atacá-los. Minasa e Mia começam seus cânticos e tentam usar seus poderes. Mas Haru os interrompe, alertando que poderiam causar o desabamento do prédio. O fantasma então convoca um castelo de gatos no meio do quarto, convidando-os a entrar. Ao ver o castelo, o grupo fica cético, mas Kurumi entra sem hesitar, forçando-os a segui-la. Por um breve momento, eles se encontram em um caminho estreito e gramado. Mas a área inteira desaparece instantaneamente e eles caem em uma terra vazia. Eles veem o gato gigante carregando o prédio ao lado de um grupo de garotas do ensino médio. Ao ver as garotas, Haru as reconhece das fotos antigas que encontraram no prédio. Ele percebe que o gato não queria fazer mal, apenas proteger suas memórias. Sem hesitar, Reina e Kurumi se aproximam do gato e reconhecem sua dor. Elas pedem por Rudolph, e para surpresa delas, o gato o entrega de bom grado. Animadas, elas abraçam o gato. No momento seguinte, todo o grupo se reencontra na mansão, sem suas características felinas. Mais tarde, eles decidem limpar o prédio para deixá-lo mais alegre. Para agradecer por encontrarem seu gato, a Rina se junta a eles na limpeza. Até a professora Rimano participa, garantindo que o prédio fique bem limpo. Durante a limpeza, ela revela que a escola permitiu que usassem o prédio como quiserem. Uma manhã, durante a aula, o ambiente esquenta e todos começam a suar. De repente, Huru entra, anunciando que uma fonte termal cheia de macacos fantasmas apareceu ao lado da escola. Enquanto pensa em como agir, Shosuke, um aluno sem destaque, se irrita e tira a roupa, tentando pular na água, mas é jogado para longe pelo chefe fantasma. Reina pergunta se Haru pode selá-lo, mas ele responde que precisa ver o corpo inteiro do fantasma antes de desenhá-lo, e como a maior parte está na piscina, será impossível. Devido à onda de calor intensa, a escola anuncia que, a menos que algo seja feito, a maioria das aulas acontecerá nas férias de verão. Vendo isso como um problema, os alunos decidem agir. Primeiro, um aluno com um poderoso familiar fantasma tenta atacar o chefe, mas seu familiar é derrotado instantaneamente. Outro aluno convoca milhares de objetos do céu, mas o macaco os ignora, fazendo um show de malabarismo. Então, Shousuke, que milagrosamente voltou de sua última aventura, prepara um ataque de bola de fogo para destruir o macaco, mas acaba sendo enviado em outra expedição. Dado que todos têm afinidade com água e trabalham em equipe, conseguem uma vantagem momentânea, mas logo são derrotados. O chefe fantasma então avança, traumatizando os alunos. Logo depois, Mai decide enfrentar os fantasmas. Assim que ela aparece, os fantasmas ficam completamente hipnotizados por sua beleza. Sabendo que entrar no domínio do fantasma lhes daria vantagem, Mai tenta evitar a água, mas se distrai tanto que não percebe um dos macacos colocando uma casca de banana sob seu pé. Ela perde o equilíbrio e cai na água. Como resultado, sua energia é drenada, e para piorar, o macaco a ataca, enquanto os outros assistem em desespero. Haru tenta ajudar convocando Marchosias, mas o cachorro o decepciona por ter medo de água. Kurumi também tenta ajudar, mas Albrecht acaba encharcado. Quando Minazai tenta seu ataque, a água protege completamente os macacos. Ela desmaia devido ao calor excessivo. Mais tarde, enquanto brainstormam, Ru e seus amigos concluem que precisam se aproximar do fantasma sem serem notados. A melhor ideia é vestir Ru e Maya como um cavalo. A cobertura deles acaba sendo descoberta. Reconhecendo Mai como a mais bonita, o fantasma a ataca novamente enquanto Ru a arrasta para a segurança. Vendo que se aproximar do fantasma não é uma opção, a equipe decide tentar atraí-lo para que Ru possa desenhar seu corpo inteiro. Primeiro, Reina sai de maiô, tentando seduzir o macaco pervertido. Por um momento, tudo parece tranquilo.
mas quando o macaco está saindo da água, ele perde o interesse e volta. Em seguida, Kurumi tenta usar a arma que pegou do seu mundo de fantasia para derrotar o fantasma, mas acaba traumatizada pela criatura. Minasei também tenta atrair o ser, mas não termina bem para ela. Sem ideias, Haru lembra que fêmeas de macaco costumam ter queijo vermelho quando estão no cio. Como Mai é a única que o fantasma se interessa, ele a convence a ajudá-lo. Mai, ainda traumatizada pelos encontros anteriores com o fantasma, recusa, mas Haru a garante que sua missão é apenas atrair o macaco, e que ele o selará antes que ela seja violada de novo. Ela então concorda relutantemente. Como combinado, Haru pinta suas bochechas de vermelho e a leva para atrair o macaco. Assim que o macaco vê suas bochechas, ele fica louco e sai da corda para pegá-la. No processo, Mai tropeça em uma lata de tinta, sujando o caderno de esboços do Ru e arruinando o plano. Desesperado para cumprir sua promessa a Mai, ele decide usar seu trunfo. Para a surpresa de todos, Ru, o MC fraco, usa uma técnica especial chamada Dedo de Abramelin e invoca Cthulhu, um polvo poderoso que desceu à Terra há muito tempo. Cthulhu então acaba facilmente com o fantasma. Como resultado, o grupo consegue capturá-lo. Enquanto tentam acabar com ele de uma vez, notam que o chefe fantasma e seus capangas estão chorando, então ficam curiosos. Huru então investiga e descobre a causa. Aparentemente, o chefe fantasma foi recentemente abandonado, então estava apenas tentando curar seu coração ferido na fonte termal. Ao descobrir a história, a senhorita Himeno aparece do nada, afirmando ter a solução para o problema. Num instante, ela veste Ru com um traje de macaco com bochechas vermelhas, e surpreendentemente, o macaco suspeito adora. Ela então transforma Ru em uma noiva e o casa com o macaco antes que ele perceba o que está acontecendo. Uma tarde, durante atividades extracurriculares na escola, uma aluna chamada I Umi se aproxima de Ru e seus amigos. Ela apresenta um roteiro curto que escreveu, pedindo que atuassem com ela em uma competição de drama. Ru e os outros tentam recusar, mas Yumi insiste, dizendo que é a única do clube de drama e não conseguirá atuar sozinha. Eventualmente, eles concordam em ajudá-la. Quando vão ao antigo prédio do clube de drama para os ensaios, Minasei não consegue se livrar da sensação de que um fantasma está por perto, então fica alerta. Huru a ajuda a relaxar, convencendo-a de que, se houver um fantasma por perto, deve ser um tipo inofensivo que realmente ama artes teatrais. Ela então decide continuar, até descobrir que tipo de fantasma é. De repente, Yumi muda com o grupo e começa a mandá-los, forçando todos a assumirem seus papéis. Ela fica tão rígida que mal dá pausas durante as sessões. Depois dos ensaios, enquanto voltam para casa naquela noite, ela se desculpa por ter sido dura com eles. Ela explica que o clube de teatro perdeu nas eliminatórias por 10 anos seguidos, e por isso sempre fica nervosa quando se trata de teatro. O resto do grupo a assegura que desta vez farão a diferença. No dia seguinte, Haru e seus amigos usam sua influência para trazer alguns alunos extras para ajudar com os efeitos de fundo, e Yumi realmente agradece por isso. Eles começam ensaios intensos antes da competição, trabalhando nas forças e fraquezas uns dos outros. No dia da competição, a equipe assiste nervosamente enquanto diferentes grupos se revezam para apresentar suas peças. Finalmente, chega a vez deles, e todos assumem suas posições, como ensaiaram. Minutos após o início da apresentação, Haru e Reina, que se fazem passar por samurais errantes, encontram Ayumi, que está vestida de demônio. Enquanto seguem o roteiro, o inesperado acontece. Ayumi se transforma em um demônio de verdade. Chocados, hesitam por um segundo, mas decidem continuar com o roteiro. Juntos, eles derrotam o demônio, que acaba se transformando de volta em Yumi. Vendo a performance única, o juiz e o restante da audiência ficam em choque, mas decidem esperar até o final, antes de tomar decisões apressadas. Enquanto isso, no palco, Yumi se desculpa com o restante da equipe por não ter contado a verdade até agora. Ela revela que na verdade é um fantasma que nasceu da derrota e frustração do clube de teatro ao longo dos anos. Ela se disfarçou como uma membro normal do clube de teatro e manipulou as memórias deles, para que não a descobrissem, pois acreditava que sua verdadeira identidade os assustaria. Após confessar e expressar sua verdadeira paixão pelo teatro, Yumei se desculpa sinceramente com o grupo no palco e pede que a selam, mas para sua surpresa, eles seguram sua mão e pedem que ela continue com o show, já que trabalharam duro para chegar até aqui. Ela fica muito emocionada enquanto eles a abraçam. Por um segundo, o grupo esquece que está no palco, mas logo é lembrado pelo aplauso da audiência, que assume que toda a cena faz parte da peça. O grupo então volta ao set e atua o restante do roteiro de acordo com o que ensaiaram. Quando uma guerra está prestes a estourar entre os samurais, Ru intervém como uma figura respeitada para revelar o verdadeiro plano do demônio.
Todos se unem então para lutar contra o demônio maligno. A Yumi se transforma em um demônio mais uma vez, mas desta vez, as coisas parecem bem diferentes. Todo o palco se transforma em uma cidade movimentada com aldeões seguindo seu dia. Ela sequestra Mai, uma personagem importante da história, e se retira, forçando os outros a persegui-la. A equipe é forçada a se unir e trabalhar junta para encontrá-los na cidade movimentada. Eventualmente, eles os encontram em um prédio distante, mas são atacados de repente por alguns monstros sombrios perigosos, forçando os membros da equipe a lutar por suas vidas. Enquanto isso, enquanto o demônio leva Mai até uma beira de rio, Mai se solta de seu aperto e ataca de repente, pegando-o de surpresa. O restante da equipe logo se junta a ela e desferem ataques coordenados no demônio, derrotando-o na hora. Assim que derrotam o demônio, o palco volta ao normal e a audiência os aplaude como nunca antes. Semanas depois, após o clube de teatro ganhar o troféu, Mi reúne toda a equipe e começa a treiná-los para outra competição, fazendo-os lamentar não tê-la selado quando tiveram a chance. Uma manhã, enquanto Ru se prepara para a escola, ele se distrai tanto procurando a gravata que acaba pisando em Huru, que estava deitada no chão. Irritada, Huru faz um escândalo, mas ele a empurra com um único movimento. Eventualmente, ele encontra a gravata e sai para a escola, enquanto Huru fica emburrada. Mais tarde, enquanto Huru reclama sozinha no parque, uma mulher estranha se aproxima e se apresenta como a benevolente bruxa fantasma. Aparentemente, ela anda por aí realizando desejos de fantasmas que precisam. Ao ouvir a proposta, Huru fica imediatamente desconfiado, se perguntando o que a bruxa pediria em troca. Quando ela pergunta qual é a pegadinha, para sua surpresa, a bruxa revela que não há consequências, pois é só para isso que ela existe. Animada, Huru aceita a oferta e deseja ser do tamanho de um humano. A bruxa então lhe dá algumas condições. Primeiro, se ela se tornar do tamanho humano, perderá a habilidade de voar. Em segundo lugar, se alguém descobrir sua verdadeira identidade, o desejo será revertido e ela voltará ao normal. Depois de pensar bem, Huru concorda com a condição, mas espera desesperadamente que Mina não a descubra com seus sentidos aguçados. A bruxa então realiza o desejo, transformando Huru em uma estudante atraente antes de desaparecer. Mais tarde, Huru se matricula na turma de Huru como uma nova aluna. Quando pedem para ela se apresentar, ela sabe que dizer seu verdadeiro nome revelaria sua identidade, então se apresenta como Natsuno. Ela então se senta em um lugar vazio ao lado de Haru. Animada com a ideia de ter aulas ao lado de Haru, Huru tenta voar até ele, mas acaba perdendo pontos de aura ao tropeçar na frente de toda a turma. Ao chegar ao seu lugar, um dos meninos aponta para Haru, dizendo que ele se parece um pouco com Huru, mas Haru o interrompe, afirmando que Huru só poderia sonhar em se tornar uma má como Natsuno. Huru então fica irritada em silêncio. Alguns minutos depois, durante a aula, Huru começa a cochilar, então tenta se desculpar para dar uma volta, mas Ru a impede, explicando que as coisas não funcionam assim. Durante o próximo período, Ru diz a ela que eles vão trocar de sala. Enquanto tenta levá-la ao próximo local, Huru, mais uma vez, esquece que agora é humana e tenta voar pela janela. Ela acaba caindo em uma árvore, deixando todos realmente preocupados. Durante as atividades extracurriculares, a maioria de seus colegas tenta convidar Huru para seus clubes. Então, ela é forçada a testar suas habilidades, mas logo fica claro que a única coisa em que ela tem talento é em se sair mal em tudo que faz. Devido ao seu privilégio de beleza, todos a perdoam, fingindo que ela não quase se tornou uma arma nuclear destinada a destruir toda a escola. Depois de falhar terrivelmente em todas as atividades oferecidas por seus colegas, Ruhu decide seguir Ru até seu clube. Vendo que ela não tem habilidades especiais, Ru hesita em trazê-la, mas acaba concordando. Quando a levam para a sala do clube, as outras meninas fazem perguntas sobre sua escola anterior, então Ruhu é forçada a inventar uma história na hora. Ela conta uma mentira óbvia sobre como os pais morreram antes de ela nascer. Quando Huru aponta o erro, ela muda a história, dizendo que foi abandonada e passou por dificuldades. Para sua surpresa, todos, inclusive Minase, acreditam na história. Eles se desculpam pelas dificuldades que ela enfrentou e garantem que ela pode ficar com elas quando quiser. Elas a convidam para um festival de fogos de artifício depois da escola, e Ru aceita ir, pois sempre esperou por esse evento. No caminho, as outras garotas perguntam sobre Ruhu, e Ru conta sobre o incidente da manhã. Elas começam a zoar ele, chamando-o de um desperdício de espaço humano, o que traz um certo prazer para Ruhu. Enquanto isso, a bruxa voa e encontra um fantasma de fogos triste. Então, ela decide realizar um desejo também. Durante o festival, depois de andar um tempo, os pés de Ruhu começam a doer. Ela percebe que ser humana pode ser mais difícil do que imaginava. Haru nota os machucados nos pés dela e pega bandagens para cuidar deles.
Enquanto ele coloca as bandagens, ela pergunta sobre Huru, tentando descobrir o que ele realmente pensa dela. Sem saber que ela é a pessoa com quem ele está conversando, Haru explica que ela é seu fantasma irritante, com quem ele se apega muito. Ele conta como a ofendeu acidentalmente a caminho da escola e que pretende compensá-la comprando sua bebida favorita. Ao ouvir isso, Huru fica animada, percebendo que pode ter sido dura com ele. De repente, o fantasma de fogos aparece do nada e começa a aterrorizar a área, causando pânico nas pessoas. Minazai tenta usar seu poder para destruí-lo, mas as outras a impedem, dizendo que isso só faria ele explodir, ferindo centenas. Reina tenta comê-lo, mas Mai a impede, dizendo que isso causaria uma terrível dor de estômago, pois acabaria explodindo dentro dela. Ela tenta atacar o fantasma, mas ele desvia facilmente. Kurumi tenta derrubá-lo também, mas ursos de pelúcia não são conhecidos por voar. Ru então chega e decide tentar selá-lo, mas o fantasma o agarra e o leva para o céu enquanto se aproxima da explosão. Ru então confronta a bruxa, que revela que a única maneira de parar o fantasma é remover o colar que ela deu a ele. Sem opções, Ru revela sua verdadeira identidade para as garotas, transformando-se de volta, surpreendendo-as. Ela alcança o fantasma e tenta tirar o colar, mas não consegue. Desesperada, convence o fantasma a deixar Ru ir, levando-a em seu lugar. Apesar da protesto de Ru, o fantasma concorda. Ele então leva Ru para o céu enquanto explode. Enquanto Ru chora, pensando que perdeu sua única companheira, Ru aparece ao lado dele e começa a provocá-lo. Eles então resolvem suas desavenças e aproveitam o resto do festival. Há alguns dias, a equipe jantou em um restaurante, e como sempre, Reina comeu como se fosse sua última refeição. Quando tentou se desculpar, a equipe lembrou que ela merecia a recompensa e que era normal se dar um luxo de vez em quando. Foi quando ouviram as crianças no restaurante fazendo barulho. Então, como velhos amigos, começaram a relembrar o passado. Enquanto alguns deles claramente não conseguiam lembrar como eram seus dias de infância, Mai estava insegura sobre os dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Ru terminava de soldar o dispositivo portátil em que estava trabalhando, ele procurou o disco do driver e encontrou sua redação da primeira série. Então ele leu e isso trouxe de volta memórias. Com isso, ele vai para a cama, mas no dia seguinte, ao acordar, ele regrediu para um garotinho fofo. No começo, ele experimenta várias roupas até encontrar uma do seu tamanho. Depois, ele vai para a escola e entra na sala com alunos do seu tamanho, mas ninguém o reconhece. Ele fica confuso e esbarra em Kurumi do lado de fora, então ela o leva para conhecer um professor para ajudar. O professor verifica a lista de classe e não vê nenhum garoto chamado Haru na turma que ele mencionou. Enquanto isso, Kurumi o observa atentamente, e assim que vê que ele está segurando a mochila do Haru, percebe o que aconteceu, então o leva para encontrar os outros, que confirmam que Haru encolheu. Lá, eles o bombardeiam com muitas perguntas que sua mente tem dificuldade em processar uma a uma. Assim que descobrem que ele não se lembra de nenhum deles, minha amiga tenta acalmá-lo. Ela o acha estranhamente fofo, mas depois fica irritada ao perceber que seus trejeitos continuam os mesmos, e que ele sempre foi um nerd desde pequeno. Os outros prometem investigar o assunto, então Rimen diz a Haru para ir para sua turma atual por enquanto. Quando ele chega lá, se apresenta, explicando sua situação a todos. Todas as garotas ficam encantadas com seu charme, e elas o cercam como se ele fosse um brinquedo fofo. Mais tarde, naquele dia, depois da escola, elas vão até sua casa para procurar pistas sobre sua regressão, mas não veem nenhum fantasma. Sabendo que não podem deixar Haru sozinho, ou melhor ainda, com Huru, Mai se oferece para abrigá-lo, e ele aceita relutantemente. No caminho para casa, ela vai a uma loja para comprar algumas roupas para ele, e ele acaba escolhendo muitos livros e doces. Enquanto voltam para casa, ela luta com o peso das compras, e Ru faz comentários terríveis. Como se isso não fosse suficiente, ao entrar e ver como o quarto dela está bagunçado, ele a critica por isso. No final do dia, ela arruma o lugar e deseja ser a que se mudou para a casa dele. Com o passar dos dias, Mai continua com suas atividades diárias, e o estresse começa a afetá-la. As amigas dela se preocupam. Vendo como ela está exausta em todas as áreas da vida só por tentar cuidar de Ru, Mai até pede ajuda a Riminho, mas o professor, que está muito apertado financeiramente, arruma uma desculpa. Vendo como as garotas estão preocupadas com Mai, Ru percebe que é um fardo e se sente mal por isso. Algumas horas depois da escola, enquanto volta para casa, ele vê um garoto brincando com seus pais no parque. Mais tarde, após o jantar e se arrumar, enquanto Ru e Mai se preparam para dormir, Ru oferece trabalhar, mas ela o ignora, lembrando que ninguém empregaria um garoto da idade dele. Ela cuida dele como uma irmã mais velha, e ele fica envergonhado e se acostuma. Quando ele vai para a cama, fica assustado com os ecos do trovão, então Mai o acaricia e se oferece para apoiá-lo, já que ele sempre guarda tudo para si. Ao ouvir isso,
Rue revela que sempre esteve sozinho, pois seu pai viaja muito e sua mãe os abandonou quando era pequeno. Mai se identifica com ele e conta que só teve sua mãe em um momento, e a velhinha era muito parecida com ele. Querendo animar Rue, Mai se oferece para levá-lo a brincar no parque no dia seguinte. Ela faz cócegas em Rue e ele concorda. No dia seguinte, após o trabalho, ela brinca com ele no parque, e enquanto isso, seu corpo chega ao limite. Depois de se divertirem por um tempo, Rue diz que quer ficar na casa dela. De repente, um fantasma de areia aparece no parque, e quando Mai tenta se livrar dele, ela desmaia de exaustão. Preocupado, Haru corre até ela, ignorando seu conselho para sair, mas o Homem de Areia o empurra. Ele fica frustrado por se sentir impotente, e enquanto assiste o Homem de Areia tentar esmagar, Rue deseja do fundo do coração não ser mais um pirralho. Nesse instante, ele volta a ser como antes, e a transformação rasga suas roupas como se fosse Hulk Hogan. Rue então invoca Cthulhu, que afasta o Homem de Areia como um lenço usado. Ele corre até Mai, e ela fica em choque ao ver que ele está mais musculoso que o Jason Statham. Mais tarde, naquela noite em sua casa, ela percebe que ele perdeu todas as memórias do que fez com ela, e se sente mal por não saber o motivo de sua regressão. Rue então tira sua carta da infância e a deixa para atender os outros. Mike a pega, e ao ler, descobre que era uma redação que ele inventou sobre se divertir brincando com seus pais no parque, quando na verdade ele só viu isso acontecer com outra pessoa. Ela se sente muito mal por ele ao saber disso, mas depois vai se juntar aos outros na sala de jantar, que provocam Haru por desejar ser mais jovem. O tempo passa, e em um dia na escola, a equipe de Mai enfrenta alguns fantasmas no campo, e com o trabalho em equipe, eles os derrubam e selam facilmente. Todos os aplaudem e principalmente torcem por Minasei. Mais tarde, na cafeteria, enquanto analisam suas notas. Vendo que tem os maiores pontos na caça aos fantasmas, Mai lembra que as férias de verão estão chegando, e eles torcem, sabendo que irão para a praia acampar. Até Reina diz que seus pais permitiram que ela se juntasse a eles, e eles ficam felizes que os pais dela estão prestando atenção. Minase, que estava prestando atenção no aparelho que Haru lhe deu, diz que é um dispositivo de comunicação usado para acessar os servidores da Aliashiki. Antes que ela possa continuar, suas colegas a chamam e pedem uma foto, e ela se esforça para manter a compostura enquanto faz isso. Depois que elas saem, Minase reclama que não teve descanso dos alunos e recebeu muitas cartas deles. Haru, por outro lado, observa que algumas pessoas estão sofrendo com o sucesso e gostaria de estar no lugar de Minase. Após as aulas, 3 alunos de outra escola vão para casa e falam sobre um fantasma que apareceu na área e atacou pessoas. Eles avistam uma mulher suspeita se aproximando e concluem que ela é o fantasma que estavam comentando. Então, eles atacam com seus poderes especiais, mas ela os derrota e os deixa inconscientes. No dia seguinte, na aula, Rimino informa os alunos sobre o incidente, dizendo que o fantasma que atacou os meninos se chama Enigma. Ela avisa que não conhecem a origem de Enigma, mas todas as suas vítimas têm suas habilidades especiais roubadas. Rimino então os adverte para terem cuidado, sempre se moverem em grupos grandes e se encontrarem Enigma, devem fugir. Mais tarde, após a escola, Haru e sua turma se preocupam com Enigma, já que a Aleshiki e a agência Phantom não têm controle sobre a situação. De repente, eles ouvem um grito. Então, Mai e Minase correm para o parque. Antes de se juntar a elas, Rue diz a Kurumei para ficar com Reina. Ao chegarem lá, veem Enigma lutando contra a última das garotas Anjo da Praia. Enquanto a garota tenta avisá-lo sobre Enigma, Enigma se teleporta e a beija, drenando sua habilidade. Mai rapidamente pula para lutar, e assim que Enigma tenta atacá-los, Minasa dispara um ataque contra ela. Haru invoca Cthulhu, que joga uma onda de água em Enigma, e então usa seu livro para selá-la. Sem dar tempo para comemorarem, a imagem dela desaparece do livro. Huru considera isso um sucesso, mas se sente incomodada. As garotas Anjo da Praia são levadas ao hospital Alayashiki para serem examinadas, mas seus poderes não retornam. Haru e os outros ficam cautelosos. Mas após muitos dias sem notícias sobre Enigma, eles decidem aproveitar as férias de verão. Nesse tempo, Haru recebe uma ligação surpresa da mãe pedindo para se encontrarem. Então, ele vai ao parque para vê-la. Ela tenta se aproximar, mas ele age frio e distante, e pergunta por que ela de repente quer voltar à sua vida. A mulher diz que sempre pensou nele e quer passar tempo com ele, mas ele não acredita. Vendo que não é desejada, ela se despede, mas uma memória dela saindo aparece em sua mente, então ele muda de atitude e a chama antes de correr para encontrá-la. Lá, ele a perdoa por tê-lo deixado, e ela chora. Com isso, eles se reconciliam, e ela vive com ele como nos velhos tempos. Com o passar dos dias, eles começam a se reaproximar, mas Huru se sente estranha com isso e até sugere que a mãe de Ru seja um fantasma, mas Ru nega, já que ela se lembra de suas memórias passadas.
Após cerca de uma semana, sua turma está irritada com ele por não exterminar fantasmas, mas então Rue aparece e informa que tem passado tempo com sua mãe. Nesse momento, as garotas veem Haru e sua mãe saindo de um shopping. Enquanto os outros elogiam a mãe do Haru, a Minasai sente uma aura estranha dela e conta para as meninas. Como a aura é diferente de um fantasma, a Mai sugere que elas falem com a Himenou antes de visitar o Haru. Algumas horas depois, elas vão até a casa do Haru e sua mãe as recebe calorosamente. Durante o jantar, ela se aproxima delas e pergunta a Haru de quem ele gosta. O garoto congela de horror e, enquanto tenta se livrar da situação, as meninas coram, lembrando dos momentos doces que passaram com ele. A Mai então vê um documento no bolso da mãe do Haru e lembra que havia mandado mensagem para Himino, então sai para falar com ela. Himino revela que a mãe do Haru está desaparecida há semanas e a pessoa com eles provavelmente não é ela, mas um fantasma. A Mai junta as peças e percebe que o Enigma deve ter pegado a mãe do Rue antes de ir atrás do Rue. Quando a Mai se vira, vê o Enigma bem atrás dela e ele a soca, tentando se livrar dela. Rue e os outros aparecem e descobrem a verdade. Então as meninas atacam ela, mas o Enigma agarra o Rue e lhe dá um beijo, roubando seus poderes. Depois disso, ela solta a mãe do Rue e diz às meninas que usará os poderes dele para um bom propósito. Com isso, ela voa e desaparece. Enquanto os outros correm para a família desmaiada e tentam levá-los ao hospital, a Mai vê a Haru desmaiar e se pergunta se o Enigma a pegou. Alguns dias depois, no hospital Aliashiki, eles descobrem que a mãe do Rue não está acordando, resultado do Enigma ter tomado sua mente e memória. Enquanto se perguntam se ela vai se recuperar quando o Enigma for selado, a enfermeira se oferece para contar tudo o que descobrir sobre a condição. Ao saírem do hospital, eles ficam sabendo que o Enigma atacou algumas pessoas recentemente e se sentem mal pelo Haru, que havia acabado de se reunir com a mãe. Eles o veem tentando manter a aparência apesar de ter perdido seus poderes, e esperam que haja algo que possam fazer para animá-lo. Quando Rue sai, um homem esbarra nele e se apresenta como o padrasto do Rue. Ele conversa brevemente com Rue e revela que a mãe dele costumava olhar para um livro específico, então o entrega ao Rue. E quando Rue abre, vê uma foto da mãe. Antes de ir embora, o velho diz ao Rue que a mãe dele sempre quis vê-lo, mas estava cheia de culpa. Rue então volta para seus amigos, e quando garante que está bem, a Mai o agarra e provoca antes de dizer que deveriam ir para casa encontrar a Haru. Ao chegarem em casa, ficam chocados quando a Haru age de forma estranhamente tímida, e notam que ela está se comportando como a Haru. Então as meninas se perguntam se ela foi afetada quando o Enigma roubou os poderes da Haru. Enquanto Haru tenta preparar chá de cevada para elas, a Minase tenta procurar o Enigma, mas não avança. Depois de perguntar à sua equipe, ela volta para a casa do Haru e grita com ele para consertar o dispositivo de comunicação. Minase diz a ele que planeja usá-lo para invadir Eliashiki e rastrear os movimentos do Enigma. Haru então revela que já tentou, mas não consegue consertar, mas a Kurumi sugere que o Albrecht tente, já que o urso consertou o computador do pai dela. Haru discorda, mas quando mostram para Albrecht, o ursinho entra na zona e conserta o dispositivo facilmente, hackeando o servidor e destruindo o ego de nerd do Haru. Enquanto Minase lê os arquivos, descobrem que Enigma é um fantasma aprimorado artificialmente, criado pela Aliashiki após pesquisarem as habilidades especiais dos alunos. A empresa tem mapeado genes humanos para capturar fantasmas, aprimorando-os para casos especiais como trabalho barato, implantação militar e como soldados feitos pelo homem. Enquanto a empresa realizava esses experimentos, Enigma se tornou poderosamente incontrolável e se rebelou. Atualmente, Enigma vai ao hospital de pesquisa Alayashiki em busca de informações, então eles correm para lá e veem a confusão enquanto os guardas tentam detê-la. Haru então se oferece para ir sozinho, mas as garotas discordam, e enquanto repreendem, Himino passa e os pega. A caminho da instalação, Himino revela que agora que Enigma tem a habilidade de invocação do Haru, ela quer informações sobre outros fantasmas para dominá-los e usar para dominar a humanidade. Quando chegam ao hospital, as garotas dizem a Haru para não arriscar a vida enfrentando Enigma, mas para acreditar nelas. Enigma começa a falar como uma vilã genérica sobre como, mesmo sendo criada por humanos, ela superou tanto humanos quanto fantasmas. As garotas tentam silenciá-la desafiando-a, mas ela facilmente anula seus poderes e as joga de lado como bonecas de pano. Quando Enigma declara abertamente que vai tirar os poderes delas, Haru parte para cima dela, mas ela desvia e se transforma na mãe dele, dizendo que vai derrotá-lo nessa forma. Ela começa criando um chicote e tentando derrubá-lo, mas quando ele vê Haru voando para receber o dano, Haru pula para protegê-la. E ele é atingido pelo chicote, vendo que não tem mais opções. Himeno diz a Haru que ela é um fantasma nascido da manifestação de sua personalidade livre e reprimida. Ao saber disso, Enigma se aproxima para pegar Haru, mas Mai para jogando um soco nela.
E Mano então diz a Haru para transferir a habilidade armazenada em Huru para ele, beijando-a. Ele e Huru ficam envergonhados, mas as garotas gritam para que façam isso. Vendo que o tempo não está a seu favor, os dois se beijam, mas Enigma dispara seu chicote elétrico contra eles. Para sua surpresa, Huru sai ilesa, brilhando com uma aura. Ele imediatamente escreve feitiços de invocação, e ela faz o mesmo para invocar fantasmas. Enquanto ela se gaba de ter as mesmas habilidades que ele, Haru a corrige, dizendo que humanos, ao contrário dos fantasmas, têm espaço para crescer. Com isso, ele invoca Cthulhu e Marchosius. Desta vez, as versões flamejantes dos fantasmas aparecem. Enquanto seus fantasmas aniquilam Enigma com um único golpe, Haru então ordena que as garotas se juntem à luta contra Enigma. Vendo isso, Enigma tenta o seu melhor para resistir, mas elas a sobrepujam, e Haru a transforma em cristais. Enquanto ela se cristaliza, ela diz a Huru que se divertiu com o tempo que passou com ele, e ele diz o mesmo a ela. Depois disso, Mai se livra dos cristais, e diz a eles que precisam mostrar aos fantasmas que humanos não são tão ruins. Todos concordam com ela, e Huru volta para abraçar Haru, revelando que ela voltou ao normal. Mais tarde, quando descobrem que a mãe de Huru acordou, Huru vai vê-la, e ela chora ao ver que seu filho cresceu. Ele entrega o álbum de fotos e ela diz que é o primeiro livro que ele amou. Isso traz lembranças, e Ru começa a chorar confessando que sentiu falta dela. A equipe escuta tudo pela porta, e Mai fica feliz que Ru finalmente se reuniu com a mãe. O tempo passa, e as pessoas com habilidades especiais recuperam-se. Rui fica bastante popular, mas sua equipe não gosta disso. Mesmo assim, eles arrumam tempo para se encontrar e continuam em missões como sempre. Se você chegou até o final deste resumo, escreva Doce Enredo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais resumos de animes como este. Paz!